destacar duas dessas dimensões. A dimensão de saúde pública, que acho que o companheiro Rafael vai conseguir nos ajudar muito nesse debate, e uma questão social, porque eu acho que muitas correntes e alguns estudiosos sobre o tema às vezes incorrem no erro de discutir uma política sobre drogas numa visão apenas de conceitos que valem muitas vezes apenas para a classe média, que consegue lidar com o tema do uso recreativo, por exemplo, muito mais facilmente pela rede de proteção que uma posição de privilégio na sociedade oferece. O tema, por exemplo, do uso recreativo é muito mais fácil, é muito mais absorvido por um cidadão da classe média alta, de uma classe favorecida, do que na periferia. Conceitos sobre esse tema na periferia são absolutamente mais complexos. Então, eu acho que, além da questão da saúde pública, que precisa ser um tema fundamental, e a ciência e os estudos precisam ser discutidos sem tabu, e até o investimento sobre esse tema, porque à medida que a visão proibicionista se estende na nossa sociedade, os investimentos em pesquisa sobre esse tema são raríssimos. Então a sociedade acaba também não avançando sobre uma série de discussões, inclusive, por exemplo, sobre o uso medicinal dessas substâncias. Agora, é preciso que a gente popularize esse debate, é preciso que os exemplos, que os estudos sociais e econômicos se valham também sobre uma realidade que é da maioria da situação da política sobre drogas, que é a periferia. Digo a periferia porque porque é na periferia onde você tem a questão do usuário de droga como uma questão mais complexa, e aí eu falo da droga, em especial o álcool, como uma das questões mais problemáticas em toda a juventude brasileira, uma questão que acaba acarretando uma série de problemas, e aí a Camila vai falar sobre a relação que se tem, por exemplo, com a violência contra a mulher, e uma série de questões sociais que acabam se desenrolando nesse período. Agora também na periferia onde seja o playboy, seja a população em geral que quer consumir, vai até a boca de fumo, é na periferia que a indústria se aproveita da vulnerabilidade social para se perpetuar. Então, acho que essa é uma questão fundamentalmente que precisa ser vista sobre uma questão de classe, sobre uma visão social que não pode ser elitista, que não pode viver num mundo de fantasia da classe média, precisa mergulhar na realidade concreta de milhares de famílias que têm, sim, uma série de problemas sociais que se relacionam ao uso, mas não só ao uso, mas em especial à produção, à oferta da droga. Então, acho que essa é um pouco das considerações que eu acho pertinente fazer. No mais, eu queria dizer que essa questão social, para a gente, que a União Nacional dos Estudantes, que compõe uma série de coletivos que se reconhecem como coletivos de juventude, para nós tem um braço dessa discussão que é fundamental, para nós é vital, literalmente, que é a discussão do encarceramento em massa da juventude, em especial da juventude negra, da negritude. Seja o encarceramento em massa, seja
o extermínio da juventude negra. Então, para a gente, esse é um debate muito especial para a gente, que a gente precisa absolutamente fazer e está na ordem do dia. Acho que esse debate, com os recentes acontecimentos, as rebeliões nos presídios, nos fazem um alerta vermelho para que esse debate extrapole o movimento de juventude, o movimento negro, que extrapole isso daqui e ganhe a sociedade como uma urgência necessária de discussão, porque essa é um tema dos mais importantes da lista de tarefas sobre os direitos humanos que a gente precisa discutir. Então, estou aqui muito aberta ao debate, tenho certeza que sairei desse debate com muito mais acúmulo, com muito mais discussão. Estou bem aberta também às perguntas e faço votos de que esse debate seja um debate muito produtivo. Muito obrigada. Sanção da lei de cotas. A gente conversou, olha, vamos fazer um papo, vamos fazer alguma coisa, uma atividade, aproveitar que você está aqui. E desde o início eu topei fazer esse debate porque esse é um tema muito importante que precisa sair do lugar do tabu, do lugar do constrangimento, do lugar da hipocrisia de discutir essa questão e ir à luz, ir à discussão, ir à frente como um tema a ser debatido, a ser socializado pela sociedade. E queria agradecer a Secretaria em nome de todos os cearenses que têm acolhido muito a União Nacional dos Estudantes na realização de um evento super importante que a UNE está realizando aqui, que eu queria começar convidando a todos, a todas aqui presentes, que é a Bienal de Cultura e Arte da UNE. Nós, da diretoria da UNE, desde outubro do ano passado, viramos todos cearenses para construir a Bienal de Cultura e Arte da UNE. Então a gente está aqui há bastante tempo construindo esse evento que é o maior festival estudantil da América Latina. Vai acontecer aqui em Fortaleza do dia 29 ao dia 1º de fevereiro, 29 de janeiro a 1º de fevereiro, que é de domingo, esse domingo, a quarta-feira que vem. E é um festival cultural e político que, além de grandes mostras estudantis selecionadas do Brasil inteiro, onde os estudantes concorreram em editais de todas as linguagens da arte, a literatura, o cinema, as artes visuais, o audiovisual, todas as linguagens artísticas. Além disso, vão ter mostras convidadas e grandes debates sobre os temas nacionais que a UNE convida os estudantes brasileiros a fazer, mas também aberto a toda a população de Fortaleza. Então eu não podia deixar de convidar vocês para participar desse evento. A programação vocês podem encontrar no site da UNE, que é www.une.org.br. Então eu não podia deixar de agradecendo toda a hospitalidade, toda a recepção e toda, em especial, a ajuda da população de Fortaleza, que abraçou a UNE na realização desse evento, mas também fazer aqui um convite especial a todos vocês. Bom, como eu falei, a primeira coisa que eu acho que tem que ser ressaltada sobre esse tema é que ele é um tema, a discussão sobre política sobre drogas precisa ser uma discussão que precisa vir à luz, precisa sair da obscuridade, precisa sair do constrangimento, precisa sair de um debate somente moral e vir à luz para um debate de políticas públicas sobre a questão da droga. E discutir políticas sobre droga no momento que o Brasil vive é um desafio que exige muita coragem.
Eu estou falando isso porque eu acho que o Brasil vive um momento muito complexo, um momento que, na opinião da União Nacional dos Estudantes, a gente vive uma crise institucional forte, oriunda de um golpe parlamentar, um golpe que feriu a nossa democracia, e é preciso entender as raízes sobre as quais esse golpe se assentou. E, na nossa opinião, para dar o golpe, a elite brasileira se juntou e se apoiou em várias forças políticas nessa sociedade que se assentam sobre o conservadorismo. Por isso, talvez hoje seja mais difícil debater temas como esse, temas ditos como tabu, porque o conservadorismo está à solta. E não está à solta na nossa sociedade um conservadorismo que às vezes beira ao fascismo, que beira a intolerância, a repressão, há uma discussão policialesca sobre a nossa sociedade, sobre os temas sociais, o tema da saúde pública, porque não é à toa que esse fascismo está solto, é porque a política central do nosso país se apoiou nesse conservadorismo, esse conservadorismo muitas vezes até outro dia organizado dentro da Casa Central do Povo, que era para ser o Congresso Nacional, articulado por Eduardo Cunha, que sempre foi não só aquele que liderou, que articulou, que amarrou junto ao Congresso Nacional esse golpe institucional e parlamentar, mas também foi o mesmo cara que articulou a discussão sobre a redução da maioridade penal dentro do Congresso Nacional, foi o mesmo cara que destampou a questão sobre a proibição da pílula do dia seguinte, afetando e discutindo, avançando sobre os direitos reprodutivos das mulheres. E se a gente for pensar aqui, quais foram os projetos de lei que Eduardo Cunha tirou da gaveta para discutir, para impulsionar na sociedade, impulsionando e se valendo de um Congresso Nacional também bastante conservador, a gente vai ver a ligação de uma articulação de um golpe parlamentar, um golpe político, um golpe que subverteu a decisão popular de uma continuidade de um Brasil que avançava, e o conservadorismo em várias questões, sejam elas comportamentais, morais, de políticas públicas e da saúde. Então, eu estou falando tudo isso porque esse é um tema que, em especial, nessa conjuntura que vive o Brasil, é preciso muita coragem. E aí eu queria mais uma vez parabenizar todos que estão aqui, essa secretaria que só da sua existência já é uma ousadia sem tamanho. É preciso frisar, né? Eu estava reparando no nome da secretaria, uma secretaria de política sobre drogas, diferente de outros organismos que a gente vê no Brasil, inclusive do ponto de vista federal, que é uma política antidrogas, né? E isso já mostra uma concepção avançada de abertura a se discutir o debate, abertura a discutir o tema sem preconceito, sem tabu e com uma clara amplitude em discutir isso. E aí, como a gente está nesse período tão conturbado e tão polarizado da nossa sociedade, eu acho que o papel de quem quer discutir de forma séria esse tema precisa ser um papel de amplitude. Esse é um papel que a gente tem tomado, a União Nacional dos Estudantes, pela sua amplitude. Para quem não sabe, a UNE é uma entidade muito plural. Ela tem uma visão majoritária, progressista, de esquerda, mas ela é uma entidade que inclusive a direita participa. Ontem mesmo a gente participou de um debate num jornal, onde o Ivo Braga, nosso diretor, foi debater com uma pessoa da juventude
do PSDB, vocês, aqui tem bastante gente do movimento estudantil, vocês devem conhecer o Pedrinho Caldas, em que ele falou, eu não estou aqui para falar mal da UNE, porque eu reconheço a UNE não tem a minha opinião majoritária, mas aí o problema é meu, eu que tenho que ir lá e disputar a opinião, e porque a gente precisa cada vez mais que as políticas e as instituições consigam fazer esse elo de ligação da discussão e do debate. Ninguém vai concordar com tudo, mas eu queria valorizar a pluralidade desse plenário, que mostra a amplitude do conselho, da política sobre drogas, que são debates plurais, porque se a gente também faz um debate achando e não reconhecendo várias experiências positivas que a igreja, por exemplo, tem na discussão sobre drogas, vários projetos sociais, várias questões que acabam sendo entrelaçando a questão social como um todo da política sobre drogas, a gente acaba cada um ficando no seu quadrado e não consegue construir esse elo. E eu acho que esse é um tema fundamental. Existe em todas as iniciativas e todo mundo que discute seriamente sobre esse tema, ou pelo menos tenta, faz um teste de lidar com esse tema, você vai encontrar experiências interessantes em várias comunidades, em várias instituições, em todas as áreas que a gente precisa valorizar, precisa unir essas pontas em favor de uma política que consiga abarcar um problema social tão complexo como esse. E aí eu queria abordar, e aí eu estou aqui nesse debate muito mais para aprender quando eu vi a mesa sendo composta pelo Rafael, também pelo companheiro do Levante, pela Camila, eu falei, poxa, que legal que vai ter mais, são pessoas que estudam o tema, porque a gente também aprende debatendo, né? A gente também aprende, estou aqui bastante para ouvir todos os companheiros, para conseguir cada vez mais refletir. Esse é um tema, por exemplo, que eu tenho muito mais dúvidas, questionamentos do que certezas. Eu confesso que eu não tenho certeza de nada, de tudo que eu leio, eu fico pensando, será que eu conheço toda a realidade do que acontece na realidade da periferia de cada uma das cidades? E eu acho que a gente só vai conseguir chegar perto de uma certeza, chegar perto de uma política pública que seja certeira, quando você conseguir abarcar várias dimensões que esse tema existe.